bom dia. Vamos dar início à nossa leitura de hoje. Quero te convidar a pegar comigo a sua Bíblia e abrir comigo em Números capítulo 27. Vamos ler acerca das filhas de Zelofeade. Vamos descobrir quem são. Diz assim, versículo 1. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos? Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver filhos, dareis a sua herança aos filhos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte, Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, foste rebeldes aos meus mandamentos de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-os perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. A palavra de hoje, ela tem alguns pontos muito importantes para a gente comentar. A lei acerca dos direitos dos filhos, acerca da herança, na época do Antigo Testamento, ela era dada somente, deixada, se o pai morresse, era deixada para o filho, homem. E nesse caso aqui, diante do censo, as filhas de Zelofeade perceberam que elas não teriam direito à herança, porque elas eram mulheres, eram 3 mulheres. Então, na verdade eram 5, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. Então, era estabelecido que o direito à herança era, de uma geração seguinte, era dada ao homem.
né? Mas nesse caso aqui, elas foram até a presença de Moisés e contestaram. Elas reivindicaram o direito à herança. Então Moisés sabiamente disse para elas que levaria a causa delas diante do Senhor, e foi assim que ele fez, levou a causa delas diante do Senhor, e Deus disse para Moisés que o que elas estavam reclamando era justo. E isso nos chama a atenção de nós esperarmos o momento certo, o momento adequado para contestar, para reivindicar acerca de alguma coisa. Não adianta a gente sair por aí reclamando ou reclamar com todo mundo. Elas poderiam questionar e murmurar com o povo, mas elas foram até Moisés. E Moisés foi até Deus, e aí teve um veredito. Elas tiveram direito à herança. Isso nos chama a atenção para que possamos reivindicar os nossos direitos a quem é de direito, a pessoa correta, e não ficar murmurando, reclamando com A e B. Isso não se chama sabedoria, né? Nos falta sabedoria quando a gente tem essa prática. E um outro ponto importante aqui é que Deus ele prediz a morte de Moisés e queria recolher ele a seu povo, como fez com Arão. Provavelmente Moisés já estava muito velho, né? Já estava de muita velhice. E aí Moisés ele ouve atentamente aquilo que o Senhor estava dizendo para ele, e ele levanta sobre ele um sucessor, né? Nosso Deus vira para ele e fala que ele deveria tomar Josué, filho de Num, e que lhe daria autoridade. Moisés deveria pegar Josué. Isso nos fala de liderança, de autoridade concedida, acerca de impor as mãos sobre ele, e diante de toda a congregação ele daria autoridade como sucessor de Moisés. Isso nos fala acerca de autoridade, nos fala acerca de liderança, nos fala acerca de imposição de mãos, nos fala acerca de obediência. Moisés ele obedeceu. Moisés perdeu o direito aqui, o próprio Deus fala que ele perdeu o direito a entrar na terra prometida porque ele havia sido rebelde. Quando Deus mandou que ele falasse com a rocha, então ele, diante de tanta murmuração daquele povo, ele bate, ele fere a rocha por 2 vezes. Então isso lhe custou o direito de entrar na terra prometida. Mas Josué, ele já fazia parte da próxima geração. Então Josué e Calebe, eles deram ouvidos a todos os ensinamentos de Moisés, de Arão, e as ordens que o Senhor estava dando a eles por intermédio de Moisés. Eles se tornaram homens obedientes, e Josué se tornou o sucessor de Moisés. E isso nos fala acerca de obediência mais uma vez. Nós percebemos que desde o início dessa leitura, por mais contexto que tenha, né, a gente percebe que tudo está envolvido acerca da obediência. Por conta da desobediência de Moisés, olha, um homem que seguiu todas as ordenanças do Senhor, todas, mas por conta de uma, ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Então nós precisamos estar o tempo inteiro sendo obedientes ao Senhor. Eu sei que é muito difícil, nós somos seres humanos, mas precisamos buscar a cada dia, como nós ouvimos na ministração do nosso pastor ontem, de glória em glória nós somos transformados, de glória em glória nós passamos a ter uma postura diferente, um linguajar diferente. A cada dia vamos nos transformando à estatura de varão perfeito, de glória em glória. Amém? Se você precisa hoje se arrepender de condutas, de falhas, que você possa se arrepender diante do Senhor e que você possa buscar
a presença do Senhor com contrição, em arrependimento e dizer: Pai, me perdoa, eu preciso de Ti, eu preciso estar diante do Senhor com o coração contrito, com mãos limpas e um coração puro. Amém? Que nós possamos meditar acerca dessa palavra, porque mais uma vez é enfatizado aqui que Moisés não poderia herdar a terra prometida por conta da sua desobediência em ouvir a voz de Deus acerca das águas, e também acerca de falarmos na hora certa e com a pessoa certa, como as filhas de Zelofiade, nome difícil, né? Mas elas reivindicaram acerca da herança com a pessoa certa. Isso nos fala de refletirmos em falarmos com a pessoa certa, na hora certa, no momento certo. Amém? Fale com Deus. Se você não pode ir até alguém que para reivindicar acerca de alguma coisa, fale com Deus, converse com Deus, porque o Senhor ele vai acalmar o seu coração e ele vai te dar a direção correta, assim como ele fez com Moisés em relação a essas meninas aqui que reivindicaram a herança. Amém? Vamos meditar nessa palavra, que Deus venha nos dar um dia abençoado. Fique com Deus. Shalom, shalom.